seja o tipo de crente que o diabo ele tem medo. Ele corre, ele se esconde, ele não aguenta, ele não suporta, ele tem ódio, ele odeia esse tipo de crente. Você vai ouvir o testemunho do irmão Adão de Campos. É um trecho desse testemunho, um detalhe muito importante que passou desapercebido, mas que hoje eu irei mostrar. Vai vir à tona esse detalhe forte sobre esse testemunho que impactou algumas vidas na década de 90. O saudoso Adão de Campos, a Igreja Assembleia de Deus, que já partiu no ano de 2015 para a glória, ganhou muitas almas para o Senhor Jesus através desse testemunho, a qual eu também sou prova viva do relato do servo de Deus na minha vida. Ao ouvi-lo em 2015, o Espírito Santo bradou no meu coração que existia sim um inferno. Era real, eu que nem acreditava nos demônios, no Satanás, nem achava que ele se importava com a minha vida. Mas hoje, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui neste canal da Justiça para te mostrar a verdade. E não custa nada você incentivar o meu trabalho dando o joinha, o like. Plante o like em terra fértil para dar crescimento e você também ganha almas para o Senhor Jesus. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe. Para você que não me conhece, me chamo Moisés do Ceará. Agora vamos ouvir o testemunho na íntegra e depois nós iremos reagir e mostrar alguns pontos importantes. Olhe só, seja impactado com esse testemunho. Também outra coisa, irmão, que eu fui ver lá no inferno, que os demônios falaram lá na reunião dos demônios, que só não pode na terra os crentes fanáticos. E eu pensava sempre que crente fanático era o crente eloquente para falar de Jesus, para insistir a pessoa a aceitar Jesus, mas não é. Na reunião dos demônios, os demônios comandantes disseram que só não pode com os crentes fanáticos. Os crentes fanáticos para ele é aqueles que abandonaram o mundo, aceitaram Jesus, abandonaram o mundo e vivem em oração, espírito de oração e jejum e lendo a Bíblia. Esses são os crentes fanáticos. Desse nós temos medo, nós temos que fugir deles, nós não podemos nem chegar perto deles. Vocês falaram na reunião, lá que eu fui ficar sabendo qual é o crente fanático. Muito forte, hein, irmãos? Você aí que não acredita num mundo espiritual, que talvez o teu pastor, o teu líder, o dirigente da tua igreja, o ancião, o presbítero, o cooperador, disse que não existia inferno, a igreja é fria, a igreja está mais para um polo norte, você está prestes a virar um pinguim no sentido de frieza espiritual, e eles dizem que não tem ninguém no inferno, e os demônios até podem estar dormindo, e as pessoas quando morrem estão dormindo, quando morrem num pecado, estão no descanso, mas nós estamos vendo, irmãos, que existe uma reunião. E nessa reunião, vocês ouviram que os demônios não podem com os crentes fanáticos. Vamos reagir. Também outra coisa, irmão, que eu fui ver lá no inferno, que os demônios falaram lá na reunião dos demônios, que só não pode na terra os crentes fanáticos. Aqui nós já podemos entender quem são os crentes fanáticos. São os crentes que guardam a sã doutrina de Jesus. Espírito, alma e corpo. Se você guarda a doutrina de Cristo, se você anda na porta estreita, se você ama o Espírito Santo de Deus, se você se despiu do velho homem, da velha criatura, da velha mulher, das práticas do Egito, do passado, das pinturas, dos cordão, das maquiagens, dos blanches, das calças compridas para a mulher, do futebol homem, do cabelo pintado, do rímel, do blanche, do salto alto, da depilação, da novela, da Netflix, dos jogos, dos times. Você é nova criatura. Se você abandonou tudo isso, você é um crente fanático na linguagem dos próprios demônios. Então, a partir de agora,
crente fanático. Se alguém te chamar dessa forma, você não ligue. Você fique feliz, porque o diabo, ele não pode contigo. Oh, glória, que maravilha, hein? Ele não pode. É salgado, o diabo não pode com crente salgado. É religioso, como ele diz, o diabo não pode com você que é religioso, que é fanático. Santarrão, santarrona, o diabo não pode com você que é fanático, pois você é santo. E eu pensava sempre que crente fanático era o crente eloquente para falar de Jesus, para insistir a pessoa a aceitar Jesus, mas não é. Aí nós já podemos entender o pensamento do saudoso Adão de Campos. Ele pensava que o crente fanático era aquele crente, em outras palavras, que domina bem a teologia sistemática, da angiologia, da cristologia, da pneumatologia, da bibliologia, da soteriologia, da eclesiologia, da escatologia. Ele domina bem a teologia bíblica, a teologia histórica, a teologia dogmática, a teologia contemporânea, a teologia sistemática, que tem uma boa eloquência, uma boa persuasão, que prega em grandes congressos, grandes eventos, que veste ali o seu terno caro da Armani, terno italiano, sapato brilhoso do Patati do Patatá, que tem uma gravata clássica da França, que anda com um cabelinho ali de gel, aqueles pastores com aqueles ternos colados no corpo, e fazem faculdade de 3, 4 anos e se tornam bacharel em teologia, fazem licenciatura em teologia. Eles atuam nessas áreas, colocam um anel de pirulito no dedo e se acham doutores em divindades. Adão de Campos até poderia imaginar que o crente fanático seria esses, que até têm aparência de crentes, que até carregam as suas Bíblias debaixo do braço, domingo a domingo, levantando as mãos para o céu, cantando com as suas bocas cheias de batom, com seus lábios cheios de engano, de imundície, com seus corações contaminados com o mundanismo. Eles tomam ceia, vão para o monte, mas se vestem de qualquer jeito, de toda forma, até fazem evangelização nas ruas, nas praças, mas não dão testemunho. Então, Adão de Campos descartou essa possibilidade. E o próprio diabo falou: vejam bem quais são os crentes fanáticos. Os crentes fanáticos para ele é aqueles que abandonaram o mundo, aceitaram Jesus, abandonaram o mundo e vivem em oração, espírito de oração e jejum e lendo a Bíblia. Esses são os crentes fanáticos. Vocês viram, irmãos, que tem um conjunto para se identificar um crente fanático? É aquele que vive em espírito de oração, jejum e lendo a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus. Esse é o crente fanático na visão dos demônios, do diabo, e ele não pode tocar nesse tipo de crente. Que maravilha, hein? Claro que nós entendemos que tem a vontade permissiva de Deus. Se acontece algo nas nossas vidas que talvez nós não entendemos, pode ser Deus agindo para moldar, aperfeiçoar a nossa fé, assim como Daniel, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como Paulo e os discípulos. Mas eles eram crentes fanáticos porque em meio a provas e tentações não abandonaram Deus, e consequentemente as suas almas estão no céu gozando a vida eterna. Mas o diabo não pode tocar. Que maravilha! Jejum, oração, leitura bíblica. Você acha que esses crentes das igrejas porta largas, que não têm experiências com Deus, por isso que eles estão assim frios, apáticos, anêmicos, espirituais, não são convertidos, não creem nos testemunhos espirituais, porque não tem vida de oração? E se o crente, a mulher, o homem, não tiver vida de oração, automaticamente eles não irão ter um novo nascimento, pois através da oração se tem a conectividade, a intenção, o elo, a ligação, a intimidade íntima no seu coração, de ter a intimidade com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai lhe convencer do seu pecado.
mas eles só sabem criticar os testemunhos. Muitos já blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus e já não tem mais salvação. Mas hoje vocês viram que os crentes fanáticos são aqueles que guardam a doutrina. Que maravilha! Desse nós temos medo, nós temos que fugir deles. Nós não podemos nem chegar perto deles. Muito forte, hein? Desses nós temos medo deles. Temos que fugir deles. Não podemos nem se encostar, chegar perto deles. Isso é a fala dos próprios demônios, meu irmão, minha irmã. Você que está andando aí na porta estreita, na doutrina santa de Jesus, que abandonou esse mundanismo, esse sistema do diabo, as igrejas da porta larga, você é um crente fanático. O diabo tem que correr de você, porque quando você está orando, quando você está se consagrando, quando você está lendo a palavra de Deus, o fogo do Espírito Santo está sobre a tua vida e você ora, o fogo cai, os anjos vêm, enfiam a espada nesses demônios, perfuram esses demônios, abrem-se os caminhos espirituais na tua vida, a oração fica mais leve, os demônios não podem chegar na tua vida porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Você está coberto pelo sangue de Cristo. Tem uma bola espiritual, um fogo grande na tua vida. E se o diabo chegar num raio de 1 quilômetro, 2 quilômetros, 10, 5, 4, 3 metros, perto de você, ele vai ser queimado, vai ser tostado, porque ele não aguenta um crente fanático da doutrina. Que maravilha! Vocês falaram na reunião, lá que eu fui ficar sabendo qual é o crente fanático. Lá no inferno, reunião, o testemunho dele é muito extenso, muito grande, mas nós pegamos esse detalhe que quase ninguém percebeu, que é o detalhe dos crentes de doutrina fanático. Lá de Campos soube, ficou conhecido quem eram os crentes fanáticos. Esse testemunho ainda perdura na internet, ainda perdura nos LPs, ainda perdura nas redes sociais e ainda alcança muitas almas. E não vai ser diferente nesse vídeo. Aceite a doutrina de Jesus, você que está nessas igrejas porta largas, antes que o diabo acabe com a sua vida, com a sua alma, te mate, homem e mulher, e você sopra no inferno. Saia dessas igrejas, desse bispo, dessa pastora mundana, desse obreiro mundano, desse líder mundano, desse cooperador mundano, desse ancião que só prega vaidades, que diz que não tem nada a ver, que Deus só quer o coração. Saia, largue essas igrejas do inferno, ore a Deus, procure uma igreja de doutrina e vire um crente fanático da doutrina de Jesus. Não se esqueça de deixar o like, se eu gostei, ativar as notificações, deixe também seu comentário abaixo, porque Jesus é amor, mas ele também é justiça.